Olá, eu sou o César Portugal, este é meu canal e com muita alegria venho aqui para mais um dia aprendermos juntos, juntos, viu? Juntos esse caminho aqui, estamos trilhando juntos o Catecismo da Igreja Católica. Eu já partilhei aqui que a minha intenção é ir aprendendo junto com você, tentar tirar as minhas conclusões e você também pode deixar nos comentários os comentários que você quiser fazer sobre o que nós estudamos neste dia, neste vídeo, e eu espero que você esteja acompanhando essa série, que se Deus quiser, eu vou conseguir chegar até o final deste catecismo. A constância nos leva à perfeição. Há muitos projetos que às vezes a gente começa e não termina, né? Eu digo por mim, muita coisa, às vezes a gente planeja, se empolga no começo, então como meta eu tenho chegar aqui até o final, né? Eu preciso do seu apoio, da sua participação aqui para que eu consiga este objetivo. Não sei quanto tempo vamos demorar para isso acontecer, mas é a minha reta intenção. Os nossos ensinamentos de hoje, eles complementam o último vídeo. Então a aula 8 tem uma ligação mais direta com essa. Claro que são pontos independentes entre si, mas que se complementam. O importante, de uma maneira geral, é a totalidade do catecismo, mas esses pontos em que ele foi subdividido nos trazem compreensões por etapas. Mas se você puder assistir a aula 8, caso ainda não tenha assistido, assiste lá, aí você vem aqui complementar com essa. Que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine para que possamos aprender e enriquecer a nossa fé com o aprendizado deste documento tão rico que é o Catecismo da nossa Igreja Católica. Vamos lá então, hoje nós vamos começar do parágrafo 166, o artigo 2, nós cremos. Nós falamos muito sobre a fé na aula 8, né? O que é ter fé, os fundamentos da nossa fé, então aqui ainda vem enraizado neste contexto. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Embora seja bom alguns momentos da gente ficar só, né? Às vezes eu fico sozinha em casa, raras às vezes. Inclusive agora eu tô sozinha, mas questão de minutos mesmo, questão de tempo de gravar esse vídeo. É gostoso, mas completamente só ninguém consegue. É muito difícil, né? Nós fomos feitos para essa comunidade, para a sociedade. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros sobre nossa fé. É basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, né? De que adianta eu guardar só para mim? De que adianta eu viver maravilhas e não querer que você viva também? Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Eu vejo pela minha história, né, quando eu começo na minha caminhada, alguém me falou de Deus. Monitores daquele acampamento que eu participei, eles foram instruídos com a fé que um dia alguém passou para eles. Eles me passaram e hoje eu sigo passando. Então a gente remete aqui àquela missão apostólica que nós temos, né? O que Jesus ensinou aos apóstolos, ele foi passando e chega na gente. E nós não podemos manter isso só para nós mesmos. Eu creio. Esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos. Esta é a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé, que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É antes de tudo a igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no Te Deum. Eu peço perdão que eu não sei pronunciar algumas coisas do latim. Felipe não está aqui, senão eu perguntaria para ele. Com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio,
nós cremos. Por intermédio da igreja recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? E a resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. Vendo como que vai de encontro ao que a gente viu? Porque a gente viu que para a gente chegar na vida eterna, a gente precisa ter a fé e vivenciá-la nos diversos momentos da vida. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da igreja, ela é nossa mãe. Nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora de nossa fé. De alguma forma, a gente pode dizer que isso daqui é a igreja nos educando, né? Esse livro aqui, ele tem um propósito da igreja cuidar de nós. A linguagem da fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida de fé. Aqui eu quero chamar a atenção para algo que talvez aconteça na sua realidade paroquial, né? Às vezes você escuta críticas, pessoas criticando o pároco, pessoas falando mal da igreja. Nós somos corpo, somos unidade, né? E a igreja é mãe. Eu, como mãe, eu quero sempre o melhor para as minhas filhas, sempre. Eu vou sempre buscar o melhor para elas, vou querer agradá-las, vou querer dar o que é bom para elas. Mas nesse processo vão existir alguns nãos, e nesse processo eu também posso errar na tentativa de acertar. E claro que a igreja é conduzida de uma forma ainda mais especial pelo Espírito Santo, mas eu também sou na minha maternidade, porque é um dom que Deus me dá. Então, muito cuidado com críticas que você faz à nossa igreja, porque eu tenho certeza que o intuito da igreja é sempre acertar, é sempre zelar pela sua fé, pela sua conduta, para que você possa alcançar a santidade um dia. Uma única fé. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. São Irineu de Lyon, testemunha desta fé, declara: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitassem em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades de fé, as ensina e as transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Esta fé que recebemos da igreja nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor, contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. E agora então a gente chega no resumindo, e o resumindo vai resumir o que eu disse aqui hoje e a aula 8, tá? Então é um resumo dos dois, porque a aula 8 estava ficando muito extensa, então eu resolvi parar, dar uma respirada e deixar essa aqui um pouquinho mais curta para a gente
concluir com qualidade. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus faz de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem dupla referência: à pessoa e à verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os santos. São Cipriano vai dizer: ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A fé é o antigozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Aí aqui por fim, se você tem aí o catecismo, e inclusive eu recomendo que você adquira um para você acompanhar com mais propriedade, ele vai descrever para nós o credo, o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo versão estendida, podemos dizer assim. Ele vai trazer aqui, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. E aqui, ao lado, esse credo que a gente reza, versão estendida, niceno-constantinopolitano. E por que ele coloca o credo bem aqui? Porque a gente vai entrar depois na seção que diz a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. A gente vai mergulhando em cada etapa, como eu disse, ela é individual, mas ao mesmo tempo o contexto importa. Eu espero que você tenha gostado. Continue aqui comigo para você concluir os estudos do catecismo e aprendermos cada vez mais sobre a nossa Santa Igreja Católica. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!